Olá, boa tarde pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Desde que horas você está assistindo a aula, né? Então, eu sou o professor Anderson e nós falaremos um pouquinho sobre SUS, sobre o Sistema Único de Saúde, sobre saúde pública, tá bom? Então eu peço muita atenção de vocês porque são temas muito importantes para quem está pensando em prestar um concurso público, para quem está pensando em uma carreira pública, tá bom? Então vamos lá. O Sistema Único de Saúde, né, que é a sigla SUS, ele a intenção, né, os princípios do SUS são universalidade, equidade e integralidade, né? Nós estudaremos cada um deles, tá bom? No decorrer do nosso curso. Então, a aula de hoje será mais superficial e no decorrer das aulas iremos abordar cada tópico aí de uma forma mais profunda, tá bom? Vamos lá. O SUS ele precisa da participação popular, né? É um sistema onde a população contribui, né, de forma ativa com a melhoria, com o funcionamento do SUS, tá? O SUS também tem princípios de regionalização e hierarquização, que eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês como é que funciona. E também sobre a descentralização e comando único. Então, o SUS pode ser entendido como um núcleo único, tá? Vamos lá, tirar eu aqui, ai meu Deus, eu cresci. Um núcleo único. Concentra os princípios doutrinários e as regras de uma forma de organizar e operacionalizar os princípios organizativos aí para cuidados de saúde de uma população, tá bom? Então vamos lá. Bom, o direito à saúde é constitucional, conforme o artigo 196 até o 200, então é garantido por lei, a Constituição Federal, né, que todas as pessoas, independente do lugar, elas tenham acesso à saúde, certo? Então isso é garantido, guardem bem lá, pela Constituição Federal, artigo 196 200, certo? Bom, os princípios e diretrizes aí, a descentralização, regionalização e hierarquização. Eu adorei essa foto, vocês devem estar se perguntando, por que essa foto está aí no meio, professor? Porque eu gostei. Olha que legal, né? Quem já tomou banho de chuva? Maravilha, né? Muito bem. Não tem nada a ver com o tema da aula, então vamos falar um pouco sobre descentralização. Vamos lá. Estabelecida a partir da Constituição Federal, então uma lei de 1988 e regulamentadas pela Lei 8080/90. Então, gravem bem essa lei, tá bom? Anotem aí, façam um asterístico. Lei 8080/90, Lei Orgânica da Saúde, tá bom? E a 8142 de 90, a descentralização para gestão, ou seja, você administra, né, uma administração que não é centrada num só lugar, tá? E das políticas de saúde do Brasil. Nossa, professor, como é que é feito isso? Nós vamos abordar isso, tá bom? E aos pouquinhos vocês vão entender tudo isso, tá? Então é um tema novo aí, certo? Então ela é feita de forma integrada entre a União, Estados e municípios. Então o governo federal, os estados e municípios. Então é feito, não é só o governo federal, por exemplo, que administra tudo, tá bom? Então, cada nível de poder vai administrar uma parte, tá? Isso garante que um estado, um município menor, por exemplo, tenha os subsídios do governo, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre isso também, certo? Então, de acordo com esse princípio, o poder, a responsabilidade sobre o setor de saúde em distribuição, elas ocorrem em 3 níveis de governo. Então, elas garantem a prestação de serviço com uma eficiência e uma qualidade melhor. E o melhor, e o mais importante, é a fiscalização e controle por parte da sociedade. Então, você tem vários níveis aí. Então,
quando você fala em centralização, você coloca as mãos de um só governo, de um só poder, né, administrar toda a saúde. Tá? Então a descentralização garante, né, a lei de 8.080/90, que os municípios e estados dividam com a União, com o governo federal, a responsabilidade de administrar os serviços de saúde, certo? E a regionalização, né? A regionalização é um processo, tá, técnico, político. Por que técnico, né? Porque são justificados através de estudos, de levantamentos e números, tá bom? Por exemplo, dados epidemiológicos, né? Em uma determinada área do Brasil, ali, por exemplo, vamos supor, ali em João Pessoa, na Paraíba, né? Os dados mostram um problema muito grande, né? Um aumento no número de óbitos de crianças por desidratação. Um exemplo, tá, gente? Eu peguei um dado hipotético. Então eu consigo, a partir desse dado técnico, né, de uma forma melhor, mandar recursos a fim de tratar doenças daquela área, né, de acordo com esse processo, esse levantamento técnico, tá? Então, a definição de recortes espaciais, tá bom? Isso vai garantir que você tenha, por exemplo, uma estratégia, né, número de profissionais de acordo com o que você precisa, né? Se o problema é água potável ou saneamento, você vai direcionar a educação, você vai direcionar recursos para esse meio, certo? Então a regionalização permite que uma determinada área, receba mais médicos, ou mais enfermeiros, ou mais técnicos, né? De acordo com os dados epidemiológicos aí, tá bom? De acordo com cada região. Bom, a hierarquização. Então, o Sistema Único de Saúde, aí, o SUS, né, ele tem ações e serviços prestados, eles são desenvolvidos em níveis hierárquicos. Mas como que é definido esse nível hierárquico? Através da complexidade. Então, tudo isso, tá, gente? Sempre seguindo essas diretrizes para que você tenha um direcionamento de recurso financeiro, né, melhor. Por exemplo, um hospital de alta complexidade, né? Hospitais, eles fazem o quê? Cirurgias especializadas, por exemplo, fraturas de fêmur, colocação de placa, cirurgias cardíacas, tratamentos especializados. Então, esse dinheiro, ele é direcionado pelo Estado, pela União, pelo governo federal também, tá? Então, cada estado recebe uma verba pública, tá? Para esse tipo de tratamento, né? De alta complexidade. De média complexidade, né? Vamos entender primeiro o que significam esses níveis hierárquicos, tá bom? Então nós temos de média complexidade aí os CAIS, CIAMPs, né, que são centros de atendimento médicos e sanitários, o atendimento infantil, maternidades, materno-infantil, o Nascer Cidadão. Então são médias complexidades. Então são procedimentos de um certo risco, né, como alguns exames que determinam, que são determinados por são colocados aí nessa média complexidade também pelo valor, tá bom? E pelo profissional que vai realizar aquele procedimento, realizar aquele exame, por exemplo. Então nós temos lá a atenção básica, né? A atenção básica é para onde é direcionado, né, 80%, por exemplo, dos atendimentos, né? As UBS, os CAIS, as unidades básicas da estratégia saúde da família, tá bom? Atendimento de clínica médica, pediatria. Então, por que existe essa hierarquização?
Primeiro, né, um dos motivos é você direcionar o teu paciente para um atendimento, né, correto. O indivíduo que está lá com uma dor de barriga, ele não vai procurar aqui, né, direto um hospital, né, um pronto-socorro, sendo que também ele tem uma porta de entrada, uma UBS, que tem um atendimento de clínica médica aqui. O paciente que ele faz um acompanhamento de pressão alta, por exemplo, entendam, ele não está com a pressão alta, ele quer fazer um acompanhamento, né? Ele quer fazer exames, por exemplo. Então ele vai na UBS, depois ele vem aqui, ó, fazer exames aqui, ó. E se precisar, por exemplo, de uma intervenção cirúrgica, aí ele vai para o hospital. Então tem as unidades básicas, tem as unidades de especialidades, tá, de diagnósticos, tá, do município, do estado, e tem os hospitais de referência. Então o SUS ele funciona com essa hierarquização também, a fim de oferecer um atendimento mais eficiente, tá, com maior qualidade e mais importante também, que é importante você não ter um desperdício de mão de obra, né? O que é esse desperdício? Você tem lá um paciente clínico que pode ser acompanhado na unidade básica, não tem por que ele passar na unidade de emergência de um hospital de alta complexidade. Isso vai abarrotar, né? Vai encher os hospitais, os pronto-socorros aí, tá bom? Então, gente, a primeira aula é bem tranquila. Revejam, vejam novamente, tá bom? Estudem aí os princípios do SUS. Na próxima aula aí nós faremos aí, nós discutiremos talvez aí esses princípios, tá bom? Pesquisem o que é equidade, né? O que é integralidade. Pesquisem essas palavrinhas, estudem, leiam um pouquinho mais. O SUS é um projeto muito bacana, tá bom? Ó, uma coisa super importante que eu gostaria que vocês que não saíssem é essa lei 8080/90. Cai muito em concurso, tá bom? Leia um pouco mais sobre regionalização, sobre o processo de regionalização, tá bom? E hierarquização, nós falaremos um pouco mais sobre as UBSs, tá bom? Falaremos sobre os hospitais, para vocês entenderem. Pesquisem aí na sua cidade quais são os hospitais de referência que vocês têm, né? Alguns são de Osasco, outras pessoas são de São Paulo, Barueri. Então, estudem um pouquinho mais para vocês entenderem aí como funciona, porque vocês terão que orientar o paciente de vocês durante, de repente, até um atendimento aí, tá bom? Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima.